Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Ele é este que é o Deus em Espírito, que é o Senhor em Espírito, que está em nosso Espírito, nos dando condições para compreender, para entender a palavra dele. E eu quero chamar a atenção para um vídeo, eu acessei agora o Facebook, e eu vi um vídeo sobre manifestação no carnaval. Não é de hoje que acontecem essas manifestações. E aí a pessoa fala, tá vendo? Existe diabo, existe Satanás. Os anjos caídos são os que manifestam nas pessoas. Aí eu peguei esse vídeo no Facebook e vou colocar aqui um trechinho curto, 1 minuto e pouco. As pessoas num grupinho lá tendo essas manifestações. Aí depois eu quero ler na Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Não vou nem buscar em 2 Tessalonicenses, não vou nem buscar em 1 Reis 22, 18. Não vou nem nada disso, só vou ler Romanos para que a gente possa entender por que acontece esse tipo de manifestações, esses tipos de manifestações. E isso aqui acontece no carnaval, acontece na feitiçaria, acontece nas chamadas igrejas. Por que acontece isso? Porque é obra da carne. Feitiçaria, obra da carne. Tudo que a pessoa busca na carne, ela colhe frutos da carne. E não é de hoje que a humanidade tem desprezado o poder de Deus, a soberania do Criador de todas as coisas. Não é de hoje que eles ficam por aí falando que Jesus ainda vai voltar, blasfemando com uma falsa promessa, não reconhecendo assim, não dando crédito assim ao sacrifício da cruz, não dando crédito às palavras de Yeshua naqueles dias, dizendo quando ele viria, não dando crédito, não se alegrando com o juízo já ocorrido no ano 70, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. E eles ficam por aí, anunciando o juízo final. Não, quando vier o juízo final. Eles não reconhecem a soberania de Deus. Eles chamam Deus de mentiroso. Eles chamam os escritos bíblicos de mentira. Chama isso aqui de mentira. Porque a verdade desses líderes, desses mestres, parece que só está na boca deles. Só eles têm a verdade. Só a interpretação teológica dos escritos é a verdade. Quando você lê, você faz um comentário, chama de mentiroso. Então é por essas coisas, por isto que a humanidade está debaixo de maldição. Por isso que nessas festas de carnaval é festa da carne. É festa da carne. Então tudo que a carne planta, a carne colhe. Então deixa eu colocar esse pequeno vídeo. Eu não vou nem desfocar porque no Facebook já está praticamente desfocado. Aí você, do outro lado, você analise. Você que está em graça, você mesmo assim, você tendo uma dúvida, então depois eu vou ler, com base bíblica, o porquê que acontecem essas coisas, porquê que o mundo está sempre em desgraça. Nunca tem paz. Acaba-se uma guerra, começa outra. Acaba-se um terremoto, começa outro. Acaba-se uma catástrofe, começa outra. Por quê? Pelo desprezo da humanidade para com o Criador. Então veja, deixa eu colocar aqui. Aconteceu. Aí, analise. Aí. É verídica essa manifestação? Claro que é. Mas eu creio e eu passo meu entendimento dizendo que esta manifestação é do próprio Criador. É Ele que coloca essa manifestação nessas pessoas. Por quê? Por não darem crédito à verdade. Por isso que Ele envia os espíritos do engano, a operação do erro, para darem crédito. Então aí, ó, olha que coisa, dá uma olhada. Tudo obra da carne. Aí. É uma manifestação espiritual? Claro que é. Mas é demônio, é anjo caído? Claro que não. Claro que não. Esse aqui é a operação do erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, do 10 em diante, Paulo fala. Por isso que Deus envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então as pessoas assistem e veem isso. Tá vendo? Isso daqui é o Exu, isso daqui é a pombagira, é o tranca-rua. Pegaram nomes folclóricos do candomblé, da quimbanda, do voodoo,
trouxeram para o Brasil em 1700 e pouco, 1800 e pouco, e assim a religião acredita nisso. As pessoas estão vendo, ó, a manifestação do demônio, ó, porque o carnaval é festa do demônio, então essas manifestações aí, ó, manifestadas essas pessoas aqui. Mas por que acontece isso? Vamos ler e tentar entender nos escritos por que acontece isso, por que acontece esse tipo de manifestação. Não foi da mesma forma que esses não foram espíritos semelhantes a esses que perturbaram Saul, que tinha que chamar Davi para tocar a harpa, e aquele espírito mal da parte de Deus sair de Saul? Quando o destruidor passou a meia-noite no Egito, e aonde ele via sangue nos batentes da porta, ele não entrava para matar os primogênitos, não foi da parte de Deus que veio aqueles espíritos? 1 Reis, capítulo 22, do rei Acabe, Deus se reuniu com os espíritos. Quem vai colocar a mentira na boca dos 400 profetas de Acabe? Não foi o espírito da parte de Deus? Da mesma forma, essas manifestações, por práticas carnais, por não reconhecerem a soberania e a grandeza do Pai, é que acontece esse tipo de coisa. Aí eles falam, tá vendo? Lá onde eu frequento tem esses diabos, lá o pastor em nome de Jesus expulsa. Expulsa nada. Na outra semana aquela pessoa está do mesmo jeito. Por quê? Porque é obra da carne. A única forma de se libertar da obra da carne é o espírito estando em evidência. O espírito da pessoa unido com o espírito do Criador estando em evidência, as obras da carne vão se enfraquecendo. Então vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Assim disse Paulo à igreja que se reunia em Roma. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. 19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Isto aqui é um escrito atemporal. Porque da mesma forma de Sodoma e Gomorra, da mesma forma do Velho Testamento, da mesma forma dos dias de Paulo, da mesma forma é nos dias de hoje. Por isso eles não reconhecem a divindade, a soberania do Criador. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. 23. E trocaram a glória de Deus, incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, às quadrúpedes e aos répteis. No carnaval, eu estou tratando do carnaval, os adereços, os enfeites, os carros alegóricos, que imagens que tem nesses carros? Não é exatamente isso, não são imagens de pessoas que já faleceram, pessoas que tiveram seu status, seu reconhecimento, como sambista, como poetas. Eles não fazem homenagens a essas criaturas, não fazem homenagem usando imagens de aves, de seres humanos, de quadrúpedes. Não é isso? Isso não é um tipo de idolatria? Eles não estão adorando e idolatrando essas imagens? Como então que vem dizer que só o católico ele é idólatra? Não, os seres humanos são idólatras. Os religiosos, os líderes evangélicos, eles adoram Mamon. Eles são adoradores de dinheiro. São gananciosos.
As pessoas que frequentam essas chamadas igrejas, elas idolatram, adoram os mestres. Aqueles que têm anéis, diplomas, terno, que têm uma boa oratória. São adorados pelos fiéis. 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Preste muito bem atenção aqui. 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo entre si mesmos a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, veja bem, homossexual não é pombagira, não é tranca-rua, não é Zé Pilintra. Manifestações que nem essa que eu te mostrei agora, que é o carnaval deste ano, isso daqui não são demônios, não são entidades, anjos caídos. Não, esquece. Isso é obra do próprio Deus, para que essas pessoas se rastejem, para que essas pessoas venham ser humilhadas, fica ali se sujando, fica sendo um espetáculo para as pessoas. É isso, ficam sendo envergonhadas. Na sua grande maioria são homossexuais. Nada contra os homossexuais, porque o homossexualismo é obra da carne. Então é Deus mesmo que permite essa bagunça. Porque do começo ao fim de um carnaval, é isso, é idolatria, é imagens, adoração. Adoram mais os coreógrafos, os que... Como que fala? Esses que desenvolvem todo o carnaval? Carnavalesco, na sua grande maioria, são homossexuais. Drogas, bebidas, orgias, tudo tem nesse meio. O exemplo está aí. Quarta-feira, no Rio de Janeiro, o primeiro carro, aconteceu o quê? A tragédia da menininha de 11 anos. Foi esmagada, mas as pessoas naturais, as pessoas carnais, não veem isso como uma obra do Criador. Acham que foi um acidente. Ah, não, mas tinha mais criança e chegou a hora dela. Não, ele foi logo mostrando, logo de início, a desgraça que seria o carnaval. É isso aí, a tragédia já começou. Logo a menininha de 11 anos perdeu a vida. Amputaram a perna dela. O que foi? O fruto, uma colheita da carnalidade. Você consegue? Você que já está na graça, você que já tem os seus olhos iluminados? Já a primeira tragédia. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, homossexualismo não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa... Não. É o próprio Deus que faz ela ser daquele jeito. Por quê? Por quê? Por que tem os cachaceiros, os drogados? É o próprio Deus que entrega. Por que a humanidade no Rio de Janeiro, vamos dar um exemplo, menos de 2, 3 meses aconteceu uma tragédia, depois veio acontecer outra? Por quê? Por que a Ucrânia e a Rússia? Por que os Estados Unidos de vez em quando tem um terrorista? Por que acontece tragédia? Por causa disso. A humanidade está debaixo de maldição. Por não reconhecerem a soberania, por não reconhecerem a grandeza, por não darem crédito às obras do Criador. Dentro dessas seitas, desses templos chamados igreja, onde o que reina nesse lugar é o engano, a mentira, a fraude, é só maldições. Busca, 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 não acha. Pede, 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 não recebe. Só são explorados. Aí Deus envia a operação do erro, aí tem a corrente de sexta-feira, de segunda, de quinta, do ano todo. Tá lá a pessoa lá, sobe lá, vai ser humilhada lá em cima, fica lá com a mão para trás, babando, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada. Aquilo é um engano, operação de engano.
Mas as pessoas acreditam nisso. 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, o que vemos por aí, essas manifestações, são obras do Criador. Deixa eu colocar em 2 Tessalonicenses, eu falei que eu não ia ler não, mas eu vou ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então é Deus que manda essas coisas. Esquece. Aí é lógico que vai entrar algum macumbeiro, algum feiticeiro, algum evangélico que vive no macumbogé, ele vai colocar aí, não, você não acredita, mas existe demônio sim. Então existe. Pega meu nome completo, Cláudio Mendes, coloca lá. Você frequenta um lugar que tem Vale do Sal? Coloca meu nome no Vale do Sal. Você que frequenta um terreiro de macumba, esses tempos atrás eu fiz um vídeo disso aí, uns 2 semanas atrás, aí entrou uma pessoa lá, me passa seu nome completo então, para você ver o que é mentira. Eu coloquei lá no comentário, Cláudio Mendes, se ela quisesse meu RG, meu CPF, claro que eu não vou dar por causa de golpe. Mas eu tô aí, ó, sei lá, o Deus desse povo é tão forte, eu tô aqui inteirão. Então não existe isso daí, para nós que acreditamos no Senhor, que é o Espírito, para nós que acreditamos na graça de Deus, o que está sobre a nossa vida é a cobertura do Senhor, que é o Espírito. É a cobertura das bênçãos do Pai, nada mais que isso. Agora essas pessoas que ficam acreditando em pastor, em bispo, em padre, em papa, que é religioso, eles vê anjo voando, sapatinha de fogo, reteté, balabachulhas cantaradas, eles acreditam em tudo. Um crente, um religioso, eles acreditam em sítio do pica-pau, eles acreditam em mula sem cabeça. E assim é, amém? Então eu fiz esse vídeo, mais porque me chamou a atenção nessa manifestação. E você vem perguntar, e aí, o que você... Não, é verdade, existe esse manifestação? Claro que existe, mas é enviado pelo próprio Deus. É os exemplos que eu dei no começo do vídeo. Com Saul, com os 400 profetas de Acabe, com o destruidor que matou os primogênitos. É tudo da parte de Deus. Quando Yeshua esteve 33 anos, ele libertava as pessoas, porque ele veio para isso, porque as manifestações dos espíritos imundos para os israelitas foi maldição, está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 28, foi maldição para aquelas pessoas. Então, em Zacarias capítulo 13, versículo 2, depois daqueles dias, depois do juízo, Deus acabou com tudo isso. Porém, a humanidade, por não darem crédito aos escritos, acreditarem em teólogos, em doutores, em padres, é que eles estão debaixo da maldição. Coisas que ficou lá no ano 70, está tudo aí na vida dessas pessoas, porque acreditam em fantasias, em mitos e fábulas judaicas. Amém? Graça e paz, eu deixo esse vídeo com você. Se foi útil, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos que fizermos por aqui. Amém? Graça e paz, tchau, tchau.